Como é que um cara pede dinheiro, mano, e monta numa MT-09, velho? Ah, vamos nessa! Moça, você não tem um realzinho só pra me arrumar pra não comer um lanche, moça, por favor? Sério, moça? Se fuder. Oi, moça, tudo bem? Moça? Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Oi, moça, tudo bom? Você não tem um realzinho só pra me arrumar não, moça, pra comer um lanche ali? Sem nada. Sério, sem nada? É daqui pra pior, meu irmão. Oi, moça, tudo bom? Você não tem um realzinho pra me arrumar só pra não comer um lanchinho ali? Tá bom, então obrigado, viu? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Calma aí. A gente tá zoando aqui, fazendo uma brincadeira, tá? Tá bom? Mano, você tem demência? Vai se fuder, mano. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada.